Bom dia, turma! Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural e as sete maravilhas. O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade. Por exemplo, o centro cultural. Sua importância. Esses bens foram, ao longo do tempo, construídos ou desenvolvidos pelas sociedades. Estão intimamente relacionados com a identidade do local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo que a envolve. Por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Por esse motivo, existem atualmente diversos órgãos que objetivam a conservação e preservação desses bens. Sendo assim, o patrimônio histórico reúne o conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega aspectos simbólicos. Aliado ao conceito de patrimônio histórico está o de patrimônio cultural, e diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e científica, em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser dividido em patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. No patrimônio cultural material, como o próprio nome indica, representa os bens culturais materiais, por exemplo, os museus, as bibliotecas e as universidades. Na imagem vemos um museu ao lado e uma biblioteca. E já no patrimônio cultural imaterial, também chamado de patrimônio intangível, ele reúne diversas expressões culturais. Por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas e as músicas. Na imagem ao lado vemos a Iara e vemos uma dança que é mais conhecida como carimbó. Muita gente conhece como carimbó, mas também tem outras danças também, que é como as quadrilhas. Em cada país tem uma dança típica de cada país. Enfim, o patrimônio histórico brasileiro. No Brasil, o patrimônio histórico é gerido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o qual está vinculado com o Ministério da Cultura. Ele foi criado em 1937, pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas. Um exemplo é o Largo do Pelourinho, em Salvador, Bahia. Na imagem ao lado vemos o Largo, né, do Pelourinho, na cidade de Salvador. Brasil é um país de dimensões continentais e, portanto, abriga diversos bens históricos e culturais. Veja abaixo alguns deles. Vocês vão ver abaixo alguns exemplos, alguns nomes, né? Vemos o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Vemos o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. E o Pelourinho, em Salvador, na Bahia. O Conjunto Urbanístico de Brasília. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A Estação da Luz, em São Paulo. A Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Patrimônio Histórico da Humanidade. O Patrimônio Histórico da Humanidade é um órgão da Unesco, né?
é o órgão responsável por proteger o patrimônio histórico e cultural. E assim, todo aquele patrimônio, aquelas coisas, aquelas ruínas, templos, catedrais, tudo que a gente vê nos livros de história e o que a gente vê tanto quando a gente faz pesquisas e artigos e tudo enquanto, a gente vê muito isso, dos patrimônios, né, mundiais, que são aqueles que englobam todo mundo, ou seja, em cada país, em cada estado tem o seu patrimônio histórico, tem a sua história. Vou citar aqui abaixo, vou mostrar para vocês também ao lado, né, de cada um vai ter um exemplo, vai ter as imagens, né, de alguns patrimônios históricos da humanidade. Que é, por exemplo, temos o Coliseu, né, que é na cidade de Roma, na Itália. E temos a Torre de Pisa, na Itália. Temos no Egito as pirâmides, né, do Egito também, que é na África. E temos as ruínas de Petra, na Jordânia. A muralha da China e a Torre Eiffel, na França. Temos Chichén Itzá, no México, a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, e o Taj Mahal, na Índia. No Brasil, temos o Cristo Redentor. As 7 maravilhas do mundo. As 7 maravilhas do mundo representam os monumentos mais importantes da modernidade. Segundo sua história e arquitetura, escolhidos por meio de pesquisas abertas e divulgadas no dia 7 de julho de 2007, eles foram apresentados numa cerimônia no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno está no Brasil, que é o Cristo Redentor. Mas temos outras 7 maravilhas do mundo. Algumas eu já tinha citado acima, mas vou citar abaixo algumas e do lado vai ter as imagens, que é o Coliseu, em Roma, as ruínas em Petra, temos Machu Picchu, né? Temos a Muralha da China, Chichén Itzá, o Taj Mahal e o nosso Cristo Redentor. E essa foi a nossa aula de história de hoje. E até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.